Sabe, existe uma pergunta que às vezes assombra a gente, um sentimento de frustração que talvez seja familiar para muita gente. Por que, mesmo quando damos o nosso melhor, nosso tudo, tantas vezes o que vem de volta é a rejeição? Hoje, a gente vai explorar uma resposta para isso que pode de verdade mudar o jeito como a gente enxerga nossas relações. Pois é, essa é a questão central. Aquele sentimento de se doar por completo e, no fim, dar de cara com a rejeição. E olha, embora pareça uma dor super pessoal, a resposta pode estar numa dinâmica que é universal, que opera dentro de todos nós, muitas vezes sem que a gente nem se dê conta. Então a resposta não é uma fórmula mágica, sabe? É mais como uma jornada. Uma jornada que passa por 4 estágios, 4 níveis de interação que mostram como a gente pode evoluir, sair do nosso estado mais básico, mais instintivo, para uma compreensão muito mais profunda de nós mesmos e dos outros. E o ponto de partida é esse aqui. A fonte dessa análise diz que na raiz de tudo, da nossa existência, existe uma força motriz, a vontade de receber. E ela é chamada de astuta, porque está sempre ali, quietinha, calculando o que é melhor para si mesma. É como se fosse a nossa configuração de fábrica, entende? Ok, vamos começar pelos 2 primeiros níveis. Esses são basicamente os modos que governam o nosso mundo físico, o mundo dos desejos do ego, onde a gente vive o nosso dia a dia. Esse aqui é o nosso ponto zero. É um estado quase que automático, em que a gente nem percebe que está agindo só para nossa própria satisfação. É o puro instinto de sobrevivência, a base de tudo na nossa realidade. Agora a coisa começa a ficar um pouquinho mais complexa. A gente sobe para o nível 2, o doar para receber. Por fora, parece um ato de generosidade, né? Mas, na verdade, é um cálculo social um pouco mais sofisticado. É assim que a nossa sociedade funciona, basicamente. Uma troca constante em que se doa sim, mas com aquela expectativa, mesmo que inconsciente, de receber alguma coisa de volta. E o que se espera em troca? Bom, a lista é grande, pode ser fama, reconhecimento, amor, ou talvez só um pouco de passo social para a vida ficar mais fácil. Até mesmo aquele ato de se sentir bem depois de ter feito uma boa ação já é uma forma de receber. A intenção real por trás do gesto muitas vezes fica escondida. E agora, a gente faz uma transição fundamental. Vamos deixar para trás esse mundo que é puramente físico, do ego, e dar uma primeira espiada em algo totalmente diferente. Um passo na direção do espiritual. A fonte dessa análise afirma que existe esse outro plano, um reino totalmente escondido da nossa percepção comum. E o acesso a ele não é algo que acontece do nada naturalmente. Exige uma mudança interna, uma mudança fundamental. Essa mudança é acionada por um mecanismo interno que a fonte chama de Masahat, que significa tela. Pensa num filtro que a gente instala de propósito sobre o nosso desejo automático de receber. A ideia não é apagar o desejo, mas sim controlar. E é essa restrição voluntária que abre a porta para uma intenção que seja de fato espiritual. E isso nos leva a uma mudança radical. O nível 3, o doar para doar. Aqui a intenção é pura. A ação de doar é totalmente desconectada de qualquer cálculo da nossa vontade de receber. Não existe a menor expectativa de ganho pessoal. Nenhuma. Exatamente isso. O retorno esperado é zero. Nenhum ganho, nenhum status, nem mesmo se sentir melhor consigo. Nada para si. E como não há o desejo de receber algo em troca, não existe vazio. E sem vazio, não há sofrimento, nem rejeição. E aqui tem um ponto crucial. Esse estado não pode ser alcançado só com força de vontade. A nossa natureza fundamental é receber. Atingir esse nível, segundo a fonte, acontece em resposta a um desejo muito profundo e sincero por mudança, que permite que essa nova capacidade interna de restrição se desenvolva. Então, vamos agora para o último e mais elevado nível que uma pessoa pode alcançar. É a síntese final entre receber e doar. Este é o nível 4, receber para doar. Parece um paradoxo, né? Nesse estado, a pessoa calcula sim o quanto vai receber, mas a intenção muda completamente. Pensa num pai ou numa mãe que sente uma alegria imensa ao ver o filho aproveitar um presente. O objetivo não é a própria satisfação, mas sim dar prazer àquele que doa, ao doador original. Isso, segundo a fonte, é a chave de tudo. É o propósito da própria existência. Aprender a receber de um jeito que honre e agrade o doador original. O resultado disso é algo extraordinário.
A sensação de prazer ao receber é, nossa, imensamente amplificada, porque ela se soma ao prazer de cumprir o desejo do Criador de doar. Não se trata mais de si, mas de participar de um ciclo infinito de doação e recebimento. Então, só para a gente recapitular, essa é a jornada completa. A gente começa no ego inconsciente, passa pelo cálculo social, dá o primeiro passo espiritual com o doar puro e, finalmente, alcança o estado de receber com a intenção de doar. E isso tudo nos deixa com uma última pergunta, para a gente refletir. Diante da nossa natureza fundamental de receber, será que essa jornada, esse desejo pela espiritualidade, pode realmente se tornar a força principal que guia a humanidade? A fonte deixa essa questão em aberto.